Olá, pessoal! E aí? Vamos começar? Oi, gente! Tudo bem? Então, vamos começar a nossa história, as aventuras do Senhor Pincel? Vamos ver se alguém já começou a entrar. Então, hoje nós vamos começar as histórias das aventuras do Senhor Pincel no Reino Branco, todo branco. E como eu falei com vocês, durante a semana, o interessante, se vocês quiserem acompanhar usando os materiais, então tendo as tintas, os pincéis, vai ser muito importante para vocês poderem fazer junto, entender como que a gente pode também trabalhar depois com as crianças. Essa é uma técnica que eu uso, é uma metodologia que eu desenvolvi para ensinar as crianças do ensino fundamental, principalmente os meninos a partir de 7, 8 anos de idade, a utilizarem as tintas, a entenderem como que a gente pode perceber, assim, como que eles podem manusear os materiais. Porque uma das coisas que eu percebi ao longo da minha experiência é que as pessoas, mesmo adultas ou mesmo mais tarde, elas não conseguem, às vezes, pintar, elas têm até a vontade de pintar, mas por quê? Porque elas não dominam técnica. Querendo ou não, na arte, a técnica é uma coisa importante. Você pode ter toda a sua liberdade de criação, de imaginação, mas se você não domina os princípios técnicos, aí isso é uma questão que sempre atrapalha, sempre complica e sempre te deixa um pouco travado, né? Então você não consegue expressar toda a sua capacidade. Então essa metodologia que eu desenvolvi, ela tem justamente essa característica de, aos poucos, ensinar a função do pincel, como que a gente manuseia a tinta, a água, todos esses detalhes que são importantes, né, para a gente aprender a pintar. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, vou mostrar aqui para vocês, né, como eu falei, ter lá um espaço para a gente colocar a tinta. Você pode ter separados, ou pode ser um pratinho, uma caixa de ovo, né? Qualquer coisa assim. As nossas tintas, elas podem ser tintas à base de água. Vocês, né, como eu expliquei, poderia ser a tinta guache. Eu vou usar uma tinta que eu tenho, que é uma tinta para artesanato, uma tinta à base de água. Então, é essa tinta que eu vou colocar aqui no meu prato e vou deixar. Como essa tinta, ela seca muito rápido, toda tinta base de água, ela seca rápido. Então, é importante você colocar e depois você ir colocando aos poucos, na medida que você precisar, porque depois ela vai secar, não vai ficar tão legal de trabalhar. Eu vou colocar, se a minha tinta começar a secar, aí eu vou depois colocando um pouco mais, né, para dar sequência no trabalho, tá certo? Vou até botar aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tô colocando a tinta, eu vou precisar mais do que esse tanto que eu coloquei, mas aí, à medida que eu precisar, eu vou colocando, tá bom? Então, eu acho que, nossa, que legal, já tô vendo que muita gente entrou, muitos amigos, pessoas muito bacanas, Vanessa, Júlia, Renatinha, nossa, é muita gente. Rose, minha amiga de Friburgo. Muito legal ver vocês aqui, gente. Então tá. E olha, eu sei que às vezes tem algumas crianças que vão acompanhar, mas é importante entender que, como é uma coisa que demora um pouco e tem as etapas e eu não vou poder estar mediando, então talvez seja um pouco mais difícil. Se criança é pequena, eu não recomendo muito esse trabalho, até porque eu trabalho com cores definidas e eu acho que as crianças pequenas, abaixo de 7 anos, a gente trabalha com cores muito abertas, tá? Então, por isso que eu trabalho essa proposta para crianças acima de 7, 8 anos de idade.
Para a criança menor, eu tenho outras ideias que aí a gente pode desenvolver mais para frente, mas não vai ser agora, tá? Então, uma coisa que é interessante, vai ficar gravado sim. Eu tô vendo que algumas pessoas estão perguntando, então vai ficar gravado, então vocês podem depois assistir, voltar, entender as etapas. Esse primeiro vai ser um pouquinho mais longo, porque eu tô fazendo essas explicações. A partir da semana que vem eu já entro mais direto na história. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte, eu vou depois explicar alguns combinados que eu sempre faço com os alunos, para eles entenderem o processo. Oi, Ana Paula. Para eles entenderem o processo de fazer, porque é muito importante você aprender, assim, você prestar atenção na história e depois você vai fazendo. Então, eu sempre vou dando esse espaço. Primeiro, presta atenção, foca na história, observa tudo que eu tô fazendo e aí depois você tem o tempo de fazer. Hoje eu vou fazer mais ou menos assim, então quando eu parar, eu vou deixando, aí eu vou interagindo, vendo as coisas e vocês podem me dar feedback aí e a gente vai seguindo, tá certo? Então, vamos começar? Todo mundo com seus materiais? Então vamos lá. Olha só, essa é a história do Reino Branco, todo branco. No Reino Branco, todo branco, tudo era branco. Tudo mesmo. As pessoas, as coisas, tudo que as pessoas produziam naquele reino, toda a natureza, tudo era branco. Bom, lá no Reino Branco, todo branco, as pessoas eram muito tranquilas, calmas, mas existia um problema que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Por quê? Como tudo era muito branco, às vezes as pessoas não viam direito as coisas. Então elas trombavam, elas tropeçavam, às vezes elas batiam uma nas outras, porque elas não conseguiam perceber a diferença das coisas. E isso foi desenvolvendo nas pessoas um certo medo, um certo receio, chegando ao ponto de alguns sentirem até tristeza, depressão. O rei desse reino era um soberano muito justo, muito bom e preocupado. E ele foi vendo que isso acontecia. E ele foi percebendo que as pessoas foram cada vez ficando mais fechadas, mais reclusas em casa. E ele tentava pensar, como eu posso solucionar isso? O que eu posso fazer? Bom, mas até o rei já estava um pouco triste, sem ideias, sem muita imaginação. Aí, um dia, ele pensou assim, mas já que eu não estou conseguindo ter ideias, quem sabe alguém pode vir ao meu reino e resolver o nosso problema? Então, ele chamou os arautos dele e falou assim, espalhem, vão aos 4 cantos da terra e avisem que se alguém chegar aqui no meu reino e conseguir resolver os nossos problemas, transformar as pessoas, eu vou poder entregar parte das nossas riquezas para ele. Porque ele vai resolver tudo, né? Vai mudar, eu não aguento mais ver as pessoas tão tristes. Bom, aí a história se espalhou por todo o planeta. E óbvio, começaram a chegar as pessoas no reino, para tentar resolver o problema. Mas nada dava muito certo. E tinha uma coisa, a grande maioria eram aproveitadores, pessoas que na verdade queriam o dinheiro do rei. Então eles vinham com histórias, com ideias mirabolantes, muitos enganadores. Mas o rei era muito esperto. Então logo ele percebia que aquele cara, ou com aquela pessoa, ou com que aquela ideia não ia dar certo.
E quando ele via que na verdade era só um interesseiro, ele enxotava do reino, mandava embora e não deixava que nunca mais aquela pessoa se aproximasse do reino dele. Bom, mas ele já estava ficando descrente. Ninguém aparece, não vai ter jeito isso. E um belo dia, sentado lá na sacada do rei, do palácio dele, observando o reino branco, todo branco. Ele olhando, fixou os olhos lá no horizonte e percebeu um ligeiro pontinho que foi aumentando, que foi aumentando, que foi crescendo e foi chegando bem próximo ao palácio. Ao chegar lá embaixo, um senhor alto, esbelto, de cabelos arrepiados e em pé, virou para o rei e falou: "Bom dia, senhor rei." "Bom dia." "Quem é o senhor?" "Eu sou o senhor Pincel." "E o que o senhor veio fazer aqui, senhor Pincel?" "Eu vim, senhor rei, resolver os problemas do seu reino." Pensou o rei, lá vem mais um enganador. "Mas o que o senhor precisa, senhor Pincel?" "Olha, senhor rei, eu gostaria primeiramente de 3 coisas. Eu preciso que o senhor peça para algumas pessoas irem até o começo, até a bordinha lá do reino, buscar a minha bagagem. E eu gostaria que o senhor providenciasse para mim uma banheira com água e toalhas." O rei pensou: não é nada demais. Então, eu vou pedir para isso ser feito. E ele então pediu para que alguns empregados fossem com o senhor Pincel buscar a bagagem e já pediu logo providenciar a banheira com água e as toalhas. E assim eles vieram. Enquanto tudo estava chegando, lá veio os trabalhadores trazendo a bagagem do senhor Pincel. Bom, o rei estava ali só de olho, né? O que ia acontecer? Bom, então o senhor Pincel começou. Ele falou assim: "Senhor rei, eu posso iniciar?" "Claro." "Presta bastante atenção. Não faça nada agora, tá? Porque vocês têm que observar o que eu vou fazer para depois fazer. Então, fique bem atento às informações que eu vou passar. Beleza?" Então, o senhor Pincel pegou lá da bagagem branca um punhado de tinta. Gente, é um punhado. Não é pouquinha tinta, não. É uma quantidade boa de tinta. E começou a espalhar. Como o meu papel está na vertical, gente, ele pode escorrer. O de vocês não precisa. E ele espalhou a cor branca. Não pode ser pouquinho, não. Tem que ser uma quantidade. Não sei se dá para vocês perceberem aí que tem uma quantidade de tinta, tá? Ó, ele foi botando quantidades. E na metade de cima da folha. Eu acho que isso aqui pode já estar bom. Certo? Bom, e o rei olhou. Branco? Ah, meu Deus, isso não vai dar certo. E aí, rapidamente... E aí, gente, presta atenção. Não é para fazer agora, tá? Presta bastante atenção. Vai ser a hora que vocês podem fazer. E aí, então, ele rapidamente mergulhou na banheira, girando seus cabelos, limpou a sua cabeleira. Isso é super importante. Primeira coisa,
lavar os cabelos do senhor pincel, certo? E aí depois, o que ele fez? Ele enxugou. Olha aqui, é importante entender que a gente limpa o senhor pincel no sentido dos cabelos dele. A gente não pode balançar, chacoalhar, amassar os cabelos do senhor pincel. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. O senhor pincel, ele é muito vaidoso. Vaidade é uma coisa que a gente tem, né? A gente não pode julgar. E ele é muito vaidoso. Então, esse cabelinho dele aqui não é uma coisa simples de se fazer, não. Então, ele mantém ele com muito cuidado. Então, gente, nada de nada de afogar o senhor pincel e deixar o senhor pincel afogado. Não, 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 não. Sempre que for lavar, limpa. A água é muito mais para limpar o pincel do que necessariamente para usar na tinta. Isso é importante entender, tá? Então, você lava o senhor pincel e enxuga os cabelos do senhor pincel, tá bom? Bom, e aí, então, o que ele fez? Foi lá na bagagem azul, pegou. Gente, aí a quantidade é um pouco menor do que a quantidade do branco, tá? Eu espero que dê tudo certo aqui. Tá vendo que é um pouco menor? Eu botei mais branco e menos azul. Bom, e aí o senhor pincel entrou na banheira, lavou novamente seus cabelos. Eu tenho que explicar outra coisa para vocês. O senhor pincel, ele tem um pouco de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, de limpeza. Hoje em dia, então, é importantíssimo, né? A gente tem que lavar as mãos o tempo todo. O senhor pincel se lava o tempo todo. Então, presta atenção nisso. Bom, e aí ele... Gente, agora presta atenção também no movimento. Em movimentos horizontais, o senhor pincel habilmente começou a espalhar as tintas. Olha, tá vendo que eu estou vindo horizontalmente? E à medida em que ele foi espalhando as tintas, o rei não ia acreditando no que estava vendo. Porque ele falou, nossa, eu nunca tinha observado essa luminosidade. Porque antes eu via tudo branco, era uma luz que ofuscava. Mas agora eu estou vendo o céu. E à medida que o senhor pincel ia espalhando a tinta por todo o céu do reino, o rei não acreditava. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Tá vendo que eu não pintei aqui nas bordas? É importante deixar. Eu vou explicar depois por que eu deixo essas bordas, tá? Olha, se eu achar que a tinta tá um pouquinho seca, eu pego um pouquinho de água e para poder espalhar a tinta. Como é uma pintura que a gente chama que é um estilo, o estilo do senhor pincel, é um estilo impressionista, vocês vão observar que ele dá só as impressões. Se você colocar mais claro, ele vai ficar mais claro, mais branco. Se você colocar mais azul, ele vai ficar um céu mais escuro. E aí, então, o senhor pincel, habilmente, foi fazendo todo o céu. Eu acho que eu posso botar aqui um pouco mais de branco nessa parte de baixo. Então, se você achar que não deu para pintar, e outra coisa, você vai pintar só até um pouco abaixo da metade. Não é para pintar até lá embaixo. Eu vou botar um pouco mais de branco para trazer um pouco mais de luz para esse céu. Como a minha tinta é um pouco mais plástica, ela vai ser um pouquinho mais seca. E aí vai depender um pouco de cada tinta do que vocês tiverem aí. Da tinta que vocês tiverem, tá certo? Então, vocês podem agora fazer mais ou menos isso. E é essa sensação. Não é para amassar a tinta para ela ficar um azul igual. Não. É para dar essa
expressão de lugares mais claros, lugares mais escuros. Deu para perceber? Então, podem ir pintando aí para a gente dar o acabamento aqui. Gente, é tão interessante porque quando o senhor pincel foi trabalhando o céu, o rei não acreditava. Ele falava, nossa, eu nunca tinha imaginado que o céu poderia ser assim. Ele ficava olhando admirado. Como é que tá aí o de vocês? Alguém tá conseguindo? Começou a fazer? Pessoal que começou depois, como vai ficar gravado, vocês podem retomar, tá bom? Podem retomar a história do começo e seguir. Que aí tem umas pessoas que parece que começaram a entrar depois, tá? Mas vai estar gravado. Aí vocês podem seguir fazendo pegando o começo. Essa primeira parte, como eu mostrei aqui para vocês, você só espalha um pouco do branco, mais branco, menos azul, e aí você espalha, isso é importante, no sentido horizontal. Eu vou ensinar depois outras formas de fazer céu, com outras pinceladas. Essa é a pincelada básica. Lembra que a gente está começando, é o princípio do princípio. E uma coisa que é importante, tá vendo a ideia de profundidade, de sensação, como se fossem nuvens? Quando você olha de pertinho, você só vai ver, gente, as pinceladas. Não fica bonito, olha aí, aparentemente. Mas esse é a diferença do estilo da pintura impressionista, entendeu? Ela dá essa sensação quando você observa. Posso dar sequência? Vou seguir, tá bom? Bom, então o rei ficou muito satisfeito já com o que ele viu, porque assim que ele fez o céu, é como se ele tivesse já dado um fundo para as coisas. E ele falou, nossa, maravilhoso, isso já mudou muito a minha percepção sobre as coisas. Mas o pincel falou, calma, senhor rei, nós ainda temos mais coisas para fazer. Ele, sim, senhor, temos que seguir. Falei, então tá bom. Bom, gente, olha só, presta atenção, tá? Depois vocês vão fazer, não façam agora. Ele pegou na bagagem amarela e fez a mesma coisa que ele tinha feito com o branco. Eu tô achando que eu fui muito modesta com as minhas tintas. Eu preciso botar mais tinta. Mas olha aí. É sempre, gente, olha, um tufo de tinta, tá? Não é pouquinho, não. Você tem que botar quantidade. E essa é uma técnica diferente, é uma técnica que a cor, ela aparece a hora que você pinta. Os impressionistas faziam isso. Eles usavam as cores puras. Olha, senhor pincel, tomando o banho dele. Lembrem-se disso, isso é fundamental. Por quê? Porque se eu não limpo o senhor pincel, a hora que eu for pegar a outra cor, eu vou sujar o pote de tinta, ou sujar a cor. E aí eu não vou ter essa maravilha de tonalidade pura, né? Da cor pura. Então, é importante. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, eu comecei do branco, vim para o azul. Agora eu vou começar do amarelo e vou colocar o azul. Por quê? Eu vou da cor mais clara, eu coloco a cor mais clara e depois eu coloco a cor mais escura. Isso é importante por causa da pigmentação. Fica mais fácil limpar o senhor pincel e não sujar a cor seguinte, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e aí o senhor pincel foi lá na bagagem azul e colocou. Lembra da margem, tá, gente? Sempre deixar um pouquinho essa margem. E eu vou explicar também por quê. Ela faz diferença com as crianças. Lembra? Menos azul, mais amarelo. Então, o senhor pincel lavou-se
E é interessante quando você for secar, só limpar, porque é legal o pincel ficar um pouquinho mais úmido, tá? Eu só tiro o excesso. Gente, olha só. Aqui no céu, o senhor pincel trabalhou, lembra? Na horizontal. Agora, nós vamos trabalhar o senhor pincel na vertical. E é de baixo para cima. Sabe igual grama? Como que a grama cresce? De baixo para cima, tá? E aí, então, eu vou pintar e vocês vão observar. Observa. À medida que você for espalhando a tinta, você vai, ó, tá vendo? Eu vou pegando o amarelo e vou espalhando. E aí, eu vou até a frente do céu. E olha como que é interessante. Eu vou começar aqui de cima e vou trazendo para baixo. Por quê? Eu vou colocando uma camada na frente da outra. E olha, enquanto tem a tinta no pincel, você vai espalhando. E você vai pegando aonde tem quantidades e vai puxando delicadamente. Não sei se vocês vão conseguir ainda ter uma mãozinha leve, tá? Mas é importante, olha, eu vou de baixo para cima. De baixo para cima. Lembra, nós estamos nos princípios, gente. E eu não vou, ó, vou respeitar a minha margem que eu falei para vocês. É importante. Ó, então eu fiz a camada lá de trás, agora eu vou fazer a camada aqui do meio. Eu vou pegando um pouco da tinta, trazendo para baixo, para dar as impressões. E olha só, à medida que você vai fazendo nuances, porque não é para amassar de novo, misturar o verde com o azul. Porque senão você vai ficar opaco e aí não vai ficar legal. Então eu vou trazendo as cores, sempre trazendo a última pincelada para, né, a pincelada de trás para a pincelada da frente e vou criando essas noções de profundidade. Isso é fundamental, é um dos princípios básicos na pintura, é a gente entender essas noções do espaço. Como que eu vou, a partir da luz e da sombra, criando a ilusão, a percepção. Claro que existem pinturas que não precisam disso, são pinturas mais modernas, elas rompem, inclusive, com isso. Muitos modernistas rompiam com essa noção de profundidade, de luz, de sombra. Mas aqui a gente ainda está aprendendo a base. E é uma coisa que depois a gente vai conversar, né? Mas, Ana, a pessoa tem que fazer, cópia isso? Não, gente, isso não é cópia. Eu vou explicar por que nesse momento é importante aprender como fazer. Porque é aquilo que eu falei no começo. A gente tem que ter uma noção da técnica, para depois a gente soltar a criatividade. Viram? Olha só, não fui até lá embaixo, deixei a margem, tá bom? O papel ele vai ficando, tá vendo? Molhadinho, ele vai aceitando a tinta, né? A água, ele vai enrugecendo. Olha só, onde ficou mais escuro, onde ficou mais claro. E aí você, então, cria a noção de espaço. Gente, vocês não têm noção. A hora que o senhor rei viu o gramado dele todo verde, o céu azul, ele ficou muito feliz. Muito feliz. E eu vou explicar por que ele ficou feliz. Primeiro eu quero saber, tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá mais ou menos dando conta de fazer aí? Porque agora vocês podem tentar já espalhar a tinta e dar os acabamentos. Deixa a margem. Vou pegar aqui esse cantinho que eu não cheguei até ele. Tá tudo certo? Ah, legal. Vocês me dão aí uns feedbacks para eu entender se vocês precisam de mais um tempo ou não, né? Então, enquanto isso, eu vou aqui conversando para a gente poder entender esse processo, tá? Então, o que eu estava falando da questão da cópia. Às vezes, a gente, principalmente com a criança, não é uma ideia de você fazer um modelo e ela copiar somente. Ela está aprendendo com aquilo.
E depois a gente trabalha o quê? A criatividade, ela vai então para outros desafios, onde ela vai utilizar isso que ela aprendeu de outras formas. Por isso que eu também não trabalho isso com crianças muito pequenas. Porque a gente não pode, para a criança muito pequena, fechar certos modelos ou certas noções de cor. Mas já para a criança que está acima dos 7, 8 anos de idade, é a fase em que ela realmente quer compreender a realidade, entender como são os elementos. Ela está numa fase da escola que isso é muito importante para ela também, de aprendizagem. Então, ela entender que existe noção de horizonte, que existe noção de profundidade, que as cores podem se formar a partir das misturas, isso é uma coisa importante para essa idade, tá bom? E para qualquer um, né? Pra gente que é adulto. Eu tenho várias alunas adultas que elas nunca tinham pintado e elas não tinham noção de como fazer isso, tá certo? Mas, ó, mais uma vez, eu vou trazer pertinho para vocês verem que são pinceladas, gente. Às vezes você olha de pertinho o seu e fala assim, ai meu Deus, ficou tão estranho, mas não. Você enxerga. Se você for num museu e ver os quadros impressionistas, você vai ver exatamente assim. Deixa eu até botar aqui de novo, senão eu vou perder o lugar que eu tava. Tá certo? Podemos dar sequência?